Que é essa avaliação das áreas da vida do nosso paciente? Basicamente, a gente vai passar por várias áreas, né, da vida do paciente, né, então a gente vai passar por várias áreas da vida do paciente, nós temos uma listinha dessas áreas, tá, que a gente vai, depois, falar sobre. Então a gente vai passar por várias áreas da vida ali daquele paciente, e a gente vai ver como a sua queixa inicial, que a gente colheu, né, nos primeiros encontros, ali no primeiro encontro com o paciente, que está relacionado com aquele modelo cognitivo inicial daquele paciente, a gente vê como essa queixa inicial influencia cada uma das áreas daquele paciente e como cada uma das áreas daquele paciente influencia também na sua queixa inicial. Será que, na verdade, uma questão da área familiar influencia bastante na sua ansiedade, influencia na sua depressão? Como que a sua depressão influencia na sua área social? Como que a sua ansiedade influencia na sua área conjugal, tá? E por aí vai. Então, quando a gente realiza isso, essa avaliação das áreas da vida do paciente, a gente consegue expandir muito ali aquele modelo cognitivo inicial do nosso paciente. A gente consegue ir muito além daquele modelo cognitivo inicial e a gente consegue trazer então muito mais informações, muito mais coisas e metas e objetivos e dificuldades e problemas que o paciente tenha, que a gente vai conseguir trabalhar no consultório, na prática clínica. Então, para a ideia de descobrir aí coisas para a gente trabalhar com o paciente, além desse modelo cognitivo inicial, é justamente realizando aí a avaliação das áreas da vida do paciente, tá bom? E quais são, né, inicialmente aí, quais são essas áreas da vida do paciente? Quais áreas da vida dele que nós vamos avaliar, que nós vamos questionar sobre, que nós vamos trazer, de certo modo, para perto da queixa inicial do paciente, para a gente investigar o quanto aquela queixa influencia a área e como a área influencia aquela queixa. Nós vamos falar sobre a área familiar, sobre a área afetiva conjugal, sobre a área da saúde física e mental, sobre hobbies e lazer, espiritualidade, social e amizades, profissional e acadêmica, financeiro e outras que você queira falar, e também justiça social e autoconceito. Então, nós vamos falar aí sobre 9 áreas da vida, tá, do paciente que podem estar influenciando a sua queixa inicial e que podem também influenciar, não, é isso mesmo, e que podem também estarem sendo influenciadas pela queixa inicial do paciente. E realizar isso vai ajudar muito você saber então outras coisas que você pode trabalhar com aquele paciente para além daquele modelo cognitivo inicial dele que você fez na primeira sessão, que a gente já conversou na semana passada, da semana prática da terapia cognitivo-comportamental. E por que que é importante, né, então, realizar essa avaliação das áreas da vida do paciente? A primeira coisa é que fazer isso ajuda o terapeuta a conhecer o paciente para além do seu funcionamento inicial. Porque na primeira sessão de terapia, né, quando você faz um bom modelo cognitivo do paciente, você faz uma boa EGD, né, que é a escuta guiada da demanda, como conversamos também na semana passada, quando você faz isso de uma maneira bem feita, você tem muito bem ali, claro, né, na sua frente, o funcionamento inicial daquele paciente. Você tem muito claro o funcionamento inicial daquele paciente, como ele está funcionando naquele momento, principalmente nos momentos mais de crise, né, mais problemáticos dele, aí de certo modo. E aí, com isso, né, realizando a avaliação das áreas da vida, a gente vai conseguir ir além disso. A gente vai conseguir saber como que ele funciona além daquele modelo cognitivo inicial. Saber como ele funciona em cada momento, em cada área da vida dele. Isso vai gerar muito mais conteúdo para você trabalhar com ele. Para realizar a avaliação também ajuda a gente saber como ele lida atualmente com várias áreas da vida dele, tá? Porque a gente vai saber como está cada uma dessas áreas, que às vezes a gente não tem esse acesso, às vezes ele não está pensando naquilo naquele momento, mas você questionar sobre determinada área faz ele entender, faz ele descobrir, né, reconhecer que aquela área é problemática, que tem alguma coisa que ele poderia
resolver. Ajuda também a saber como no desenvolvimento de melhores metas de tratamento, porque como você vai expandir o seu problema, então você vai descobrir que às vezes na área familiar tem alguma coisa ali que pode ser importante ser trabalhada. Às vezes você vai descobrir que na área conjugal tem uma coisa muito importante de ser trabalhada ali com o paciente. Às vezes você vai saber que na área de saúde tem alguma coisa importante para ser trabalhada. Porque você pode descobrir, por exemplo, que ele não faz atividade física. Se ele não que ele não faz, por exemplo, que ele não come direito, tá. Você pode descobrir que ele tem algum histórico também relacionado à saúde que está atrapalhando ele. Você pode descobrir que ele não tem nenhum hobby, que ele não tem nenhum lazer, que ele não faz nada aí que beneficia ele, que traz algum prazer. Você pode descobrir que ele está insatisfeito com a vida profissional. Então você pode descobrir várias outras coisas que não necessariamente estavam ali presentes naquele primeiro contato com o paciente. Então isso ajuda você ter melhores metas de tratamento, mais metas de tratamento para você trabalhar com aquele paciente. Ajuda também, com alguns pacientes que falam pouco, porque muitas vezes, às vezes algumas pessoas me perguntam, né: "Ah, mas o que fazer?". Na verdade isso aconteceu acho que na mentoria de ontem da academia, da TCC, né, tipo: "Ah, porque eu tenho um paciente que está falando pouco", coisas nesse sentido, eu não consigo trazer, né, o que que ele, o que que ele quer falar, o que que ele quer trabalhar e tudo mais. E uma orientação, né, que eu dei foi justamente de você trabalhar com a área da vida dele, né, de você ir passando por cada uma dessas áreas da vida e investigar como que está essa área, como que ele vê essa área da vida dele. Está boa, está satisfatória, ou está ruim, está mais ou menos? Como que ele gostaria que essa área estivesse, de certo modo? Como seria o ideal, a versão ideal dessa área da vida dele? Para a gente saber também se ele está próximo desse ideal ou não. E aí a gente já tem coisas para trabalhar, por exemplo, com esse paciente. Então, fazer a avaliação das áreas da vida do paciente dá muito mais conteúdo que vai te ajudar, por exemplo, com alguns pacientes que falam muito pouco. Porque daí você consegue trabalhar com esse paciente já tendo os dados ali que ele trouxe a respeito das áreas da vida dele. Vai ajudar também na autopercepção de como a sua vida está perante os seus objetivos, como eu já falei, né. Então vai conseguir mostrar pra gente, né, como que o paciente está perante os objetivos dele. Então o que ele quer? O que ele quer atingir na vida dele? E como está? "Ah, eu gostaria de ter muitos amigos". Como está essa área da vida de relacionamento, da área social dele? Como que está? "Ah, eu gostaria na verdade, de ter uma namorada". Como que está isso? Qual que é a dificuldade dele de ter uma namorada? De encontrar alguém, né? Então, a gente consegue expandir muito além do modelo cognitivo, como eu estou comentando, descobrir outras metas e saber como ele está perante essas metas, esses objetivos dele. Então, assim, fazer a avaliação das áreas da vida do paciente nos dá, então, mais pontos para trabalhar com o paciente, mais modelos cognitivos, mais ciclos de manutenção da dor, porque eu posso montar um modelo cognitivo novo de cada área, de cada problema em cada área da vida dele, né, por exemplo, novos ciclos de manutenção da dor também, que mantém ele ali naquele problema. Eu posso também aí ter dados relevantes da história dele que podem estar influenciando as suas crenças disfuncionais, porque eu posso entender que às vezes um jeito que o pai, né, que o pai se comporta, as crenças do pai podem estar influenciando o funcionamento do paciente, né. Então podem ter influenciado durante a vida toda dele, então as crenças do pai podem ter influenciado nisso. Então é uma coisa que ajuda a gente ter dados relevantes da história do paciente que possam ter influenciado suas crenças disfuncionais. E nos ajuda também a não esquecer de nada, tá? Nos ajuda também a nós não esquecermos de nada, porque às vezes a gente vai passando por cada área da vida, porque se a gente não faz isso, por exemplo, não faz essa avaliação das áreas da vida, às vezes a gente vai começar o trabalho e tudo mais, e às vezes tem alguma coisa importante em alguma área, ali para ser trabalhada. Só que o paciente nem pensa sobre isso, ele nem acha que é importante, ele não acha que é relevante. E aí você trazendo isso, você consegue ter acesso a muito mais conteúdo daquele paciente, você não esquece de nada de se trabalhar com aquele paciente.